Então, aí você apresenta. Perfeito. Gente, hoje a nossa reunião vão ser sobre os highlights do ACC agora de 2026. O José Eduardo, acho que todo mundo aqui do hospital conhece ele, ele já está aqui no PS há bastante tempo, ele é cardiologista, trabalha aqui no pronto-socorro do 9 de julho e ele é fellow da Universidade, da Unidade de Aterosclerose do INCOR. E aí ele vai comandar essa reunião para a gente hoje. Obrigada, viu? E Muito obrigado. bem-vindos. Muito obrigado, doutora Beatriz. Então, pessoal, boa noite a todos. Por força de motivo de forças maiores, eu estou aqui de plantão no pronto-socorro. Eu vou orientar aqui a apresentação só, ser um mestre de salas aqui. Gostaria de apresentar a vocês que quem vai fazer hoje a apresentação é o doutor Eduardo Amorim. Ele é nosso colega cardiologista, formado pelo Einstein e colega meu também lá da unidade de aterosclerose e coronariopatia crônica do INCOR. Ele vai falar hoje para a gente sobre os estudos aí mais importantes que foram apresentados no último Congresso americano, na SC de 2026 aí, e tem bastante coisa interessante, potencialmente até coisa para mudar a conduta, por isso a relevância aí do tema. Então, Eduardo, agora eu passo para você, meu amigo, aí a palavra. Todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Todos Boa me ouvem noite. bem? Vem a minha tela compartilhada. Isso, está perfeito. Tudo certo aí, Zé? Com áudio, com... Dá pra ver a tela? O áudio está Slide perfeito, passa. tudo certo. Tudo certo. Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu só colocar meu cronômetro aqui para eu não me perder no tempo, afinal de contas é muita coisa. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o professor Eduardo Lima pelo convite, né? Pela honra de e o desafio de vir aqui falar sobre tentar sintetizar, né, tanta coisa legal, tanta coisa importante que nós tivemos aí no Congresso do ICC esse ano. Um congresso, eu diria até atípico pela amplitude dos temas, né, em que nós tivemos aí novidades. E a ideia, a proposta aqui, evidentemente, não é esgotar tudo que há para ser discutido, né? Nem todos os estudos. Eu fiz uma espécie de curadoria, né? Uma seleção, um recorte aqui dos principais trabalhos, dos principais late breaks que foram publicados, para a gente tentar fazer aí um quadro geral do que foi o Congresso, focando naquilo que provavelmente impactará mais é, a nossa, a nossa, a nossa atividade, né? E acho que nada mais prático do que a gente começar falando de meta de LDL colesterol, né? Então eu trago aqui para começar, para abrir já um estudo chamado EasyPave, um estudo sul-coreano que basicamente veio tentar responder, veio trazer evidência, na verdade, de ensaio clínico randomizado para aquilo que já está incorporado e é preconizado nas nossas diretrizes, que são as metas de LDL colesterol. Então, basicamente, o contexto do estudo, né? Hoje nós temos pacientes com doença aterosclerótica estabelecida ou sob alto risco, eles têm metas rígidas, né, de LDL colesterol com o objetivo de redução de incidência de eventos de infarto, de AVC e morte. Então, nós temos uma meta de LDL colesterol menor do que 70 nos pacientes de alto risco e menor do que 55 de maneira geral nos pacientes de muito alto risco. E o ponto aqui é de onde é que vem, né, essa evidência? Essa evidência advém, sobretudo, de análises exploratórias de estudos que não foram desenhados para essa finalidade. Então, veja, nós temos estudos aqui de desfecho, por exemplo, como o TNT, que comparou um regime intensivo de atorvastatina 80 contra atorvastatina 10, o IMPROVE-IT, que foi o acréscimo da ezetimibe contra a simvastatina somente, o Fourier, o Odyssey, todos estudos de desfecho com redução de LDL colesterol com terapia polipemiante, mas que não foram desenhados para essas metas. E aí que se percebia que LDL abaixo de 55 estava associado com menor evento e, portanto, essa deveria ser a nossa meta a ser perseguida. No entanto, né, como eu disse, a evidência de ensaio clínico randomizado que suporta esse tipo de meta que a gente persegue, né, tão exaustivamente, às vezes quem trabalha com doença coronária, quem trabalha em consultório sabe a dificuldade que é muitas vezes atingir essa meta. E a verdade é que nós ainda carecíamos dessa evidência justamente para preencher essa lacuna que veio o EasyPave.
Então, o objetivo do trabalho era investigar se esse alvo de LDL colesterol menor do que 55 realmente era superior a um alvo de 70 em prevenir eventos cardiovasculares em pacientes com doença aterosclerótica estabelecida. Então, foi um estudo iniciado pelo investigador, multicêntrico, randomizado, aberto, de superioridade, conduzido em 17 centros na Coreia do Sul. E a população do estudo era basicamente doentes com doença aterosclerótica documentada. E o que ele entendia por isso? Pacientes com passado de síndrome coronariana aguda, pacientes com angina estável com documentação anatômica ou funcional de doença aterosclerótica, pacientes já submetidos a algum tipo de revascularização coronariana ou arterial, pacientes com passado de AVC, ataque isquêmico transitório ou doença arterial periférica. Então, seriam excluídos desses estudos quem já tivesse em meta de LDL colesterol e tivesse algum tipo de contraindicação à estatina ou uma redução importante da expectativa de vida. E aí, então, nós tivemos basicamente 3.000 pacientes inclusos nesse estudo que foram randomizados para um alvo de LDL colesterol menor do que 55 contra um alvo de LDL colesterol menor do que 70. E basicamente aqui a ideia era que a terapia fosse escalonada de uma maneira, uma stepwise approach, né, uma maneira em patamares, né, ela fosse escalonada progressivamente até eventualmente precisar dos inibidores de PCSK9. Então vejam vocês que aqui a gente não está testando estratégias hipolipemiantes. A estratégia poderia ser escalonada conforme necessidade, mas na verdade a hipótese do estudo e a resposta que o estudo queria trazer é se perseguir essa meta realmente impactaria o desfecho do estudo. E o desfecho primário escolhido foi um composto de morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal, qualquer tipo de revascularização ou hospitalização por angina instável em 3 anos de segmento. Os desfechos secundários seriam os componentes individuais do desfecho primário, basicamente, e os desfechos de segurança relacionados aí aos possíveis efeitos colaterais da terapia hipolipemiante. Então, no baseline, mais ou menos uma média de 65 anos de idade, a maior parte dos pacientes do sexo masculino, a maior parte com revascularização ou qualquer tipo de revascularização coronária ou qualquer tipo de revascularização prévia, uma porcentagem muito significativa, quase metade dos pacientes com angina estável e documentação funcional anatômica de doença aterosclerótica. E aí percebam vocês, eu chamo a atenção de vocês para o LDL no baseline dos pacientes. Então era uma média de LDL aí em torno de 77, 75. Então realmente aqui a gente não está comparando uma grande redução de LDL colesterol contra uma redução maior ainda. Os seus pacientes já estavam muito perto daquilo que seria o grupo controle, né, que seria perseguir uma meta a fazer esse LDL basicamente baixar abaixo de 70, e isso provavelmente isola o efeito, né, a ideia dos autores aqui era tentar isolar o efeito do alvo da meta menor do que 55. Percebam vocês também que a maior parte dos pacientes, 70% aqui dos pacientes, estaria no que a gente considera uma terapia com estatina moderada e apenas 30% dos pacientes usando ezetimibe no baseline. E aqui mostrando que ao longo do tempo, 36 meses após a randomização, de fato a média do LDL colesterol, ou seja, os pacientes que foram randomizados para as respectivas metas, eles atingiram essas metas, né? Isso foi possível. É claro que aqui no fim a gente tinha basicamente 60% dos pacientes efetivamente na meta e 85% para o braço de meta de 55 de LDL colesterol e 85% dos pacientes abaixo da meta pro braço com a meta de 70 miligramas por decilitro. Mas vejam que na média os pacientes tinham o braço meta 70 tinha 66 de média de LDL colesterol, enquanto que o braço 55, 52. Então a gente pode considerar que efetivamente eles conseguiram chegar nas metas do estudo. E aqui para mostrar para vocês as custas de que isso foi atingido, né? Basicamente nós tivemos um aumento ao longo, como eu falei para vocês, o escalonamento de terapia ele seria feito de maneira proporcional e paulatina, conforme necessidade para atingir a meta, porque não era o estudo, repito, que comparava estratégias. E aqui no fim, reparem que houve uma maior prescrição de regime de estatinas de alta intensidade no braço intensivo, que seria a meta menor que 55, 26%, contra 17% de estatina de alta potência no braço para meta menor que 70. O que a gente teve efetivamente crescendo aqui foi a prescrição de ezetimibe. Reparem que o uso de PCSK9 foi muito pequeno ao longo de toda
o segmento do estudo, com apenas 2,3% dos pacientes no braço com meta menor do que 55 usando IPCSK9 no fim do estudo e menos do que 1% no braço menor do que 70. É claro que, partindo de uma média de LDL de 77, era pouco provável mesmo que a gente fosse precisar de alguma coisa como um IPCSK9 para conseguir esse nível de redução. E aqui mostrando então a comparação do desfecho primário, a meta intensiva reduziu com significância estatística o composto de morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal, revascularizações adicionais e hospitalização por angina instável no segmento de 3 anos. E aqui os componentes individuais, né, o desfecho secundário, mostrando que para morte cardiovascular não atingiu significância, né? Talvez o estudo tenha ficado subdimensionado para essa finalidade. E para mortalidade geral, também não, na análise secundária, não, mas com um sinal, com redução efetiva de infarto não fatal e de revascularização. Então, as limitações do estudo, né? Um estudo aberto, até a própria natureza da intervenção é, meio que delineava isso, mas era um estudo aberto, porque a gente precisava saber em que braço o paciente estava para saber o quanto mais a gente precisaria incrementar a terapia para atingir a meta, né? Então era uma condição necessária, o não cegamento. Como quase todos os estudos em doença coronariana nos últimos tempos tivemos uma taxa de eventos abaixo daquela que era esperada, embora a gente tenha atingido a superioridade estatística que o estudo tinha se proposto a demonstrar. E, embora tenha acontecido uma redução gradual, progressiva, cerca de 40% dos pacientes não atingiram o alvo, né? Como a gente viu, mais ou menos 60% dos pacientes no fim atingiram a meta, o que reflete, na verdade, a dificuldade que é isso é, na nossa prática, né? Essas metas já estão aí, agora com evidência de ensaio clínico randomizado, e nós nos deparamos todos os dias com a dificuldade que é trazer o paciente para a meta de LDL colesterol. E, assim, outra pontuação a ser feita, né? Pouco uso do IPCSK9, como a gente destacou, justamente em virtude dessa abordagem escalonada progressiva do tratamento, e a ausência de medicações como ácido bempedoico, inclisiran na intervenção. E também um período de segmento relativamente curto, né? Porque estudo pré-evento, normalmente os eventos acontecem no tempo, né? Então, um estudo 3 anos aí, isso também poderia ser pontuado como uma limitação. Então, para resumir, o EasyPave foi o primeiro estudo a efetivamente randomizar para metas de LDL colesterol, para avaliar aquilo que é basicamente o nosso dia a dia de perseguir, já está incorporado. Na verdade é isso, né? A gente parte de uma recomendação que já existe, está incorporado em todas as diretrizes, e fomos atrás da evidência de ensaio clínico randomizado que suporte esse esforço diário nosso de perseguir essas metas. Então a conclusão é que é seguro reduzir o LDL abaixo dessa meta de 55, o que já vinha sendo demonstrado com a subanálise do estudo Fourier, já com existe um corpo crescente de evidências apontando nessa direção para a segurança de metas mais rígidas de LDL colesterol. E aqui no EasyPay ficou demonstrado que perseguir essa meta reduz um composto de eventos cardiovasculares. E agora nós temos evidência de ensaio clínico randomizado para essas intervenções nossas que são diárias e são custosas, todos nós sabemos disso. Bom, ainda aí na esteira dos ensaios relativos à terapia polipendiante, relativos à incidência de eventos na doença aterosclerótica, eu trago aqui o segundo estudo que eu escolhi para destacar, que é, na verdade, um subestudo, um estudo ancilar do Essenstein 73B. O Essenstein, pessoal, é um estudo que está avaliando o olezarsen, que é um oligonucleotídeo antissense contra o gene da ApoC3. A gente vai tentar definir, né, o que é isso, do que se trata, mas é uma dessas novas tecnologias de silenciamento, de edição genética, digamos assim, de medicina de precisão, que tem como alvo essa molécula que faz parte do metabolismo dos triglicerídeos. Qual é a ideia, né? O estudo principal, o Essenstein, ele se propõe a avaliar se a redução dos triglicerídeos impactaria desfecho clínico cardiovascular. E esse estudo aqui eu achei muito interessante, que embora não seja um estudo de desfechos, embora seja um estudo que não vai mudar a recomendação da diretriz amanhã,
que não vai estar nas nossas, não vai impactar a nossa prática diretamente, é um estudo prova de conceito, é um estudo que testa a hipótese de que agir sobre essa via da lipase lipoproteica, atuar sobre a redução dos triglicerídeos, teria impacto na biologia da placa, teria impacto em marcadores de alto risco relacionados à doença aterosclerótica. Então, basicamente, a gente sabe que os triglicerídeos e os remanescentes de colesterol estão associados com a patogênese da aterosclerose, fazem parte do que a gente chama de risco lipídico residual, aquilo que sobra depois que você controla o LDL colesterol, são moléculas que contêm ApoB e, portanto, participam na patogênese da placa. E alguns estudos sugeriram que esses remanescentes de colesterol e essas partículas de triglicerídeo, eles teriam um papel meio que ainda desproporcional em relação ao LDL colesterol, que eles seriam muito mais aterogênicos. E, no entanto, o benefício de redução dos triglicerídeos ele ainda permanece ainda não está claro se reduzir esses remanescentes de LDL colesterol vai se converter em benefício. Mas essa é a ideia do Essence Team, né? Essa é a ideia do estudo principal. E aqui, só para explicar a ApoC3 e o Olezarsen, a ApoC3, então, é um regulador do metabolismo dos triglicerídeos. O que acontece? A ApoC3 ela bloqueia a ação da lipase lipoproteica. Essa proteína ela atrapalha o clareamento dos triglicerídeos, além de também impactar na captação hepática dos triglicerídeos. Então, ApoC3, esse gene, quando ele é expresso, ele tanto atrapalha a degradação dos triglicerídeos quanto a captação hepática. E os estudos de randomização mendeliana, eles mostram que pacientes que têm variantes com perda de função do gene ApoC3, eles têm uma redução de 40% dos triglicerídeos séricos e uma redução de 40% no risco ao longo da vida de eventos relacionados à doença aterosclerótica. Então parece que tem uma plausibilidade biológica muito boa que a gente persiga esse marcador também como alvo terapêutico, que de fato tentar reduzir isso impactaria desfecho. Então, o olezarsen é um oligonucleotídeo antisense que tem como alvo o gene da ApoC3. Ele é eficaz na redução dos triglicerídeos e nos remanescentes de colesterol, tem mínimo efeito no LDL e resulta, claro, por reduzir remanescente de colesterol, por reduzir triglicerídeos ricos em colesterol, ele acaba reduzindo a ApoB. E esse subestudo, então, que é o que eu estou apresentando aqui, que foi publicado no Congresso do ACC agora em 2026, é um subestudo que se destinou a ver a biologia da placa. Basicamente, eles olharam para o Essence Team, cujo desenho está aqui, o fluxograma está aqui agora representado. Então, tipo, pacientes com hipertrigliceridemia moderada, ou seja, aqueles pacientes com triglicerídeos sérico entre 150 e 500, com alto risco cardiovascular ou com hipertrigliceridemia isolada, acima de 500. E o alto risco cardiovascular aqui era definido por doença conhecida, aterosclerótica estabelecida, ou diabetes e idade acima dos 55 anos. E aí eles são randomizados, né, para testar inclusive diferentes regimes de dose do olezarsen, que é uma medicação que ainda não está disponível, né? Esse é o estudo que busca validar essa medicação. Então, comparando dose de 50 miligramas subcutânea a cada 4 semanas contra a dose de 80 miligramas subcutânea a cada 4 semanas. Isso o Essence Team, o estudo principal. O Essence CTA, que é o que a gente vai falar aqui, ele pegou esse pool de pacientes do Essence Team e viu quem tinha uma angiotomo no baseline com placa não calcificada quantificável, certo? Então ele escolheu, dentre o pool de pacientes do Essence Team, aqueles que tinham doença aterosclerótica quantificada em angiotomografia e com placa não calcificada. E a ideia era repetir essa angiotomo com 12 meses e avaliar o impacto do uso do olezarsen no volume da placa. Os desfechos secundários usariam também avaliações de outras características de alto risco, né? Como o volume total de placa, a espessura da capa fibrótica, a fibrocalcificação e outros desfechos secundários, tá? Bom, então é isso que eu estou falando aqui, dos 1.500 pacientes do Essence Team, cerca de 997 tinham uma angiotomo disponível no início, uma angiotomo de baseline. 555 desses pacientes tinham placa não calcificada quantificável e foram randomizados numa randomização 3:1 para placebo contra o olezarsen. E ao final do segmento aí de 12 meses foi feita
a angiotomografia para comparar os desfechos. Então aqui a gente está falando de uma população de em torno de 63 anos, 31% de mulheres, cerca de 80% dos pacientes, quase 100% dos pacientes estavam em algum tipo de medicação hipolipemiante, 43% coronariopatas, 56% diabetes mellitus e um IMC médio de 31. A maior parte dos pacientes em uso de estatina, né? Aqui os valores do baseline, então o triglicerídeo médio ficou em torno de 250, os remanescentes, o LDL colesterol em torno de 81, ApoB 93. E aqui, assim, a primeira condição para que o estudo seguisse, né, era que o olezarsen fosse eficaz na redução dos triglicerídeos, e de fato o braço randomizado para o olezarsen teve uma redução observada de 64% nos níveis séricos de triglicerídeo, em torno de 130 miligramas de decilitro por uma redução de em torno de 130 miligramas por decilitro, e mais de 80% dos pacientes atingiram uma faixa que seria de normalidade dos triglicerídeos, né? Um triglicerídeo abaixo de 150. E reparem vocês nessa imagem o mínimo impacto que o olezarsen tem sobre o LDL colesterol. Basicamente, não, na última coluna da direita, basicamente não altera as concentrações séricas de LDL colesterol, o que era muito importante para isolar o efeito da redução dos triglicerídeos na biologia da placa. Alguma redução de ApoB era inevitável, afinal de contas, os triglicerídeos e os remanescentes de colesterol fazem parte, né, da quantificação total de ApoB, mas mínimo impacto sobre o LDL colesterol. E aqui, o desfecho, né, como eu disse, era um estudo prova de conceito que buscava avaliar se isso mudava o volume de placa. E nesta população, no segmento de 12 meses, com esses números, a gente não conseguiu demonstrar que isso efetivamente reduz o volume total de placa, né? E aqui, como limitações, a gente destaca a duração do trial, né, um segmento de um ano, a escolha de modalidade de imagem, né, que é um estudo ancilar, né, um subestudo de um estudo já em andamento, que não se propôs, por exemplo, a usar um método invasivo, que talvez, de repente, poderia dar uma resolução melhor de placa, uma avaliação histológica melhor, né, como o OCT consegue prover, para conseguir avaliar determinantes de risco e tentar perscrutar melhor a biologia da placa, certo? Então, um destaque aqui também que merece, uma coisa que merece ser dita é o braço randomizado para o placebo não teve progressão significativa da aterosclerose. E é claro que isso impacta a capacidade do estudo de detectar uma diferença entre os grupos, de detectar o impacto, né, efetivo do olezarsen, né? Porque não houve redução da placa, mas o braço placebo também não progrediu placa, de modo que, no fim, não houve diferença. Então, em resumo, é um estudo muito interessante, um estudo prova de conceito com a terapia moderna, que incorpora uma tecnologia que está ah, em franca expansão, né, com medicações como o inclisiran, uma tecnologia que foi emprestada, né, do desenvolvimento das vacinas do Covid, é, mas que neste recorte não mostrou uma redução, uma melhora da biologia da placa, uma redução do volume de placa, embora tenha sido extremamente eficaz em reduzir os triglicerídeos, né? Bom, é isso, mas veja, esse estudo não serve para a gente descartar, né? É evidente isso, mas eu vou comentar. É um estudo prova de conceito, é um estudo com um desfecho fisiológico, um desfecho substituto, que não serve para a gente descartar a inibição da ApoC3 como um alvo terapêutico que ainda requer mais evidência para a gente poder, de fato, incorporar isso como mais uma ferramenta na redução do risco residual lipídico. E ainda, né? Nos estudos aqui de coronária. A gente fala agora de um dos estudos, sim, talvez com mais impacto na nossa prática, na minha interpretação, que foi o estudo Smart Decision, é, um estudo que olhou para terapia com beta-bloqueador nos pacientes pós-infarto do miocárdio. A gente teve várias publicações recentes nesse sentido, a maioria ele pegando a fase aguda, né, como o exemplo do Reduce AMI, pegando os pacientes com infarto agudo sem disfunção ventricular no pós-infarto, e testando essa terapia que foi consagrada por tanto tempo. E agora nós temos o Smart Decision. Qual é a racional? É, a, o, a terapia com beta-bloqueador nos pacientes pós-infarto com fração de ejeção
reduzida, com insuficiência cardíaca sintomática, com os pacientes com angina, é uma terapia consagrada, né? Existe um benefício incontestável dos beta-bloqueadores nesse cenário. No entanto, houve uma mudança muito importante nos últimos tempos a respeito das terapias de reperfusão, né? O tempo de tratamento, o tempo de abertura das artérias para o infarto cada vez melhor, terapias de prevenção secundária cada vez melhor, e isso naturalmente impactou a história natural da doença, de modo que criou incertezas em relação a essas terapias consagradas, né? Que foram estabelecidas nesse outro contexto. Então, na área contemporânea, o que que a gente tem? Uma reperfusão precoce com angioplastia, prevenção secundária, que mudaram o prognóstico da doença. E o gap, aí a dúvida clínica é justamente qual é o papel dessa terapia prolongada nesses pacientes que estão estáveis, com fração de ejeção preservada ou levemente reduzida, né? Aqui, pacientes com fração de ejeção acima de 40 e sem insuficiência cardíaca clínica. Dado que assim, né, o uso, né, polifarmácia reduz a aderência e os beta-bloqueadores não são medicações isentas de efeito colateral. Então a pergunta clínica do Smart Decision basicamente era se nesses pacientes estáveis, sem disfunção sistólica importante, se a suspensão da terapia com beta-bloqueadores seria não inferior, mais um estudo de não inferioridade, né? Foi um congresso marcado por vários estudos de não inferioridade, se ele é não inferior à sua manutenção em longo prazo com relação aos desfechos clínicos. E para isso, mais um estudo sul-coreano, né? Também eu diria que foi um congresso marcado pela Coreia do Sul e também pela não inferioridade. Então nós temos aqui 25 centros 25 centros na Coreia do Sul, um estudo clínico randomizado, open label de não inferioridade, que incluiu 2.540 pacientes. Então a população eram pacientes com mais de um ano pós-infarto, mas a média de tempo pós-infarto dos pacientes era em torno de 5 anos, então a gente está falando realmente de um período bem posterior, e pacientes que ficaram livres de evento em todo esse período. Portanto, pacientes de um extrato de risco dentro do universo dos pacientes pós-infarto nitidamente menor, certo? Com fração de ejeção acima de 40, sem ser clínica e que estavam em uso prévio de beta-bloqueador. A intervenção era descontinuar o uso do beta-bloqueador e o desfecho primário seria um composto de morte por qualquer causa, recorrência de infarto ou hospitalização por insuficiência cardíaca. E aqui a margem de não inferioridade pré-especificada foi de 40%, né? Portanto, o estudo atingiria a não inferioridade se o intervalo, se o limite superior do intervalo de confiança não cruzasse essa margem de um HR de 1,4. E aí, o que que nós temos? Uma idade média de 63 anos, população feminina subrepresentada, cerca de 10% dos pacientes, metade dos pacientes infarto com supra, então no espectro mais grave da doença, um tempo mediano, aqui o dado que eu falei, em torno de 5 anos, 4,6, 4,8 anos, com a média de fração de ejeção em torno de 60, tá? E os resultados mostrando aqui que, de fato, a descontinuação atingiu a não inferioridade, né, sem adversações aqui, sem ressalvas. Então, a gente teve uma taxa muito parecida de evento. O limite superior do intervalo de confiança ficou em 1,13, de fato, foi atingida a não inferioridade. Então, assim, o que a gente pode pensar aqui de limitação desse estudo e de fronteiras interpretativas. Então, é uma corte exclusivamente sul-coreana, já disse, né, com um recorte de pacientes de mais baixo risco, né, dentro do espectro da síndrome coronariana aguda, do pós-síndrome coronariana aguda, né, é, uma, a população feminina ficou subrepresentada, o desenho aberto também, né, pela natureza pragmática do que é descontinuar uma medicação, é, e a avaliação da fração de ejeção dependente de ecocardiogramas prévios à randomização. É uma margem de não inferioridade ampla, no entanto, os resultados foram até melhores do que o esperado, né, em termos de intervalo de confiança e de margem de não inferioridade. Como sempre, a taxa de eventos global também foi menor do que o esperado. Então, assim, como conclusão, a gente tem que, em pacientes estáveis, recebendo terapia com beta-bloqueadores além do primeiro ano do infarto de miocárdio, e aqui eu destaco mais uma vez pacientes livres de evento nesse período, então extrato de menor risco, pacientes sem insuficiência cardíaca clínica, sem evento, sem outra indicação para beta-bloqueador, né? Sem angina, portanto, provavelmente, sem arritmia ventricular, sem outras questões, pacientes no extrato de menor risco. A descontinuação da terapia com beta-bloqueadores foi não inferior à continuação em relação ao composto de morte por qualquer causa, infarto recorrente
ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, agora, variando um pouquinho aí os assuntos, eu trago para vocês o Spirit HF, que é mais um estudo que eu considero bastante interessante por olhar para aquilo que a gente faz na nossa prática clínica, né? Para dúvidas que todo mundo provavelmente vai ter aí no seu dia a dia. Então, basicamente o benefício dos antagonistas mineralocorticoides, e nomeadamente aqui da espironolactona, está consagrado, né, em pacientes com fração de ejeção reduzida, né? A gente precisa dizer o que é fração de ejeção reduzida aqui. 35% na população geral, baseado nos resultados do Rails, e 40% nos pacientes pós-infarto, baseados aí nos estudos no Éfesos, no ênfase, estudos com eplerenona. Mas o benefício da terapia com antagonista mineralocorticoide é consagrado na insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Mas a gente sabe que uma boa parte dos pacientes que têm insuficiência cardíaca clínica estão no espectro do que a gente chama de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada ou levemente reduzida, né? E assim, muito embora isso seja amplamente discutido na prática clínica, seja uma dúvida corrente, permanece a incerteza, né? Nós ainda não temos dados contundentes, essa questão permanece aberta, né? Veja, o estudo TopCat, que foi basicamente o estudo que se destinou a essa, que olhou para essa população e estudou a intervenção da espironolactona para redução de desfecho. Foi um estudo com resultados conflitantes, tem toda aquela discussão de que se a gente excluísse a Rússia, a Geórgia e olhar só para a nossa população americana, latina, provavelmente nós teríamos um estudo positivo, há pessoas que prescrevem, no entanto, não se pode negar que existia equipoise, que essa dúvida permanece. Então, baseado nos resultados do TopCat, os investigadores do Spirit tiveram a nobre intenção de estudar a eficácia e a tolerabilidade da espironolactona nessa população com fração de ejeção levemente reduzida e preservada, certo? Então, quem era essa população? Pacientes acima de 50 anos com insuficiência cardíaca clínica sintomática, NIRA 2 a 4, fração de ejeção acima de 40, com estratificação pré-randomização para o que a gente chamaria de preservada, acima de 50 e levemente reduzida, entre 40 e 49. E aqui, uma das grandes críticas também ao TopCat, que o Spirit, na minha opinião, de maneira acertada, tentou corrigir, foi justamente avaliar pacientes que tinham critérios no domínio morfofuncional, ou seja, que tinham características ecocardiográficas de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, né? Serão aqueles marcadores de aumento das pressões de enchimento e tudo mais. Então, aqui, de fato, houve um olhar para essa seleção de pacientes com documentação também no domínio morfológico funcional do ecocardiograma. Os pacientes com hospitalização nos últimos 12 meses, com elevação de BNP com cortes diferentes, dada a presença ou ausência de fibrilação atrial, certo? Então, aqui o desfecho primário, morte total e hospitalização por IC, então um desfecho bem relevante, né? Bem impactante para a nossa prática clínica. E aqui já a dose da espironolactona seria definida a partir da presença ou ausência de um ritmo de filtração glomerular maior do que 50. No entanto, assim, isso aqui de baixo é que dá o tom, acho que é a chave interpretativa principal para esse estudo, que é: o primeiro paciente foi incluído em novembro de 2018, o último paciente em 2024. Então, esse foi um estudo que sofreu sobremaneira com o impacto da pandemia, né? Infelizmente, assim, eu acho que é um estudo que merece menção pela proposta, que era uma proposta nobre, eu acho que é uma dúvida clínica do dia a dia, um tipo de paciente que é comum e que ainda existe muita incerteza a respeito. No entanto, o impacto da pandemia foi assim, brutal sobre o estudo. Basicamente, perdeu, eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante. O estudo falhou em demonstrar benefício da espironolactona, né? Não houve benefício para esse desfecho primário de mortalidade total e para redução de hospitalização por IC, com ainda algum sinal de harm da espironolactona, né? Aumento de hipercalemia, aumento de procuras ao hospital, por outras razões. Mas aqui então, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, basicamente, metade dos pacientes tinham descontinuado a espironolactona no mês 21. E o estudo também sofreu demais com a subinclusão, né? Ele não conseguiu colocar metade dos pacientes
que ele tinha se proposto a colocar. Então, assim, embora o Spirit tenha tido foi um estudo arrojado, teve um impacto desproporcional do Covid, que conseguiu recrutar metade dos pacientes planejados, né? Isso aí basicamente destrói qualquer poder que o estudo tivesse para poder investigar essa questão. Então, eu vou até salvar tempo aqui nos pormenores em relação aos desfechos. Teve menos de 75% menos eventos do que aquilo que foi previsto. Então, realmente, um estudo que olhou para uma questão muito nobre, mas que não respondeu a questão e que permanece em aberto, né? Eu acho que a grande conclusão aqui é essa, né? Esse estudo não ensina sobre a ineficácia da espironolactona nesse cenário. Pelo contrário, eu acho que ele reacende essa dúvida, né? Dado que ele não foi capaz de responder. Então, a gente volta agora para a coronária, seguindo, com órbita CTO Trial, um estudo muito interessante também, um estudo que eu e o Zé, que estamos lá na unidade de aterosclerose lá do INCOR, a gente discute isso assim, diariamente, que é a respeito da abordagem de CTO para melhora de angina, revascularização de CTO, aqui no caso é percutânea, para melhora de angina. Assim, o grupo, né, o grupo Orbita, ele é muito feliz porque desde lá do Orbita 1, passando pelo Orbita 2, ele pelo menos uma coisa faz muito bem, né, que é tentar estudar o efeito do procedimento placebo, né, isolar o efeito real da intervenção sobre um desfecho, sobre uma variável de interesse que é complicadíssima, né? Angina é um negócio extremamente complicado, né? Dor é uma coisa difícil de se avaliar, de se quantificar objetivamente e tem uma coisa que sofre impacto, né? Quem nunca viu um paciente assim relatar aquele paciente do consultório que você pede um CAT diagnóstico, nenhuma intervenção é feita e o paciente volta falando que o doutor tirou com a mão. Tô muito melhor da angina, assim, só de ter injetado contraste lá na coronária, né? Então, o Orbita, o grupo Orbita, né? Orbita 1, Orbita 2, ele ganhou destaque muito por isso. E aí, qual é então o cenário aqui em que a gente tá? É, as diretrizes recomendam basicamente revascularização ah, de CTO para melhora. Na verdade, assim, né? O benefício na melhora de sintomas de uma revascularização de um CTO é incerto, né? E é um 2B pela diretriz americana, ou seja, depois de revascularizar todas as lesões não CTO, permanecendo o angina, pode ser considerada a revascularização do CTO, que seja considerada com anatomia factível para isso, para controle de sintomas. No entanto, esse benefício é incerto, né? Por isso que fica como um 2B, fica como uma coisa que pode ser considerada num aspecto de individualização. E a pergunta do estudo, não poderia ser outra, é se a angioplastia, né, se a intervenção coronariana percutânea do CTO melhora a angina comparada a um placebo. E aqui, né, eu acho que é a grande riqueza dos estudos órbita, né? O sham procedure aqui, ele é muito bem feito, né? Feito com muito cuidado e eu vou falar adiante. Então, os critérios de inclusão, pacientes com CTO de vaso único, sem aterosclerose significativa dos outros vasos, isso é uma coisa importante, com isquemia e viabilidade documentadas, é, que eram pacientes sintomáticos, afinal de contas o desfecho aqui era angina, e que o operador experiente, né, de CTO considerasse é, factível para o procedimento. Isso, em termos práticos, era um JCTO menor do que 3. O JCTO é um score japonês que avalia características do CTO, como o formato da fenda, o tamanho do segmento com ausência de contraste, tudo isso para predizer a dificuldade na abertura do procedimento, porque, afinal de contas, a angioplastia de CTO não é um passeio no parque, não é uma coisa rotineira, é um procedimento que exige um operador experiente e que até então, né, mesmo com o benefício na angina mesmo era incerto. Então, os nossos colegas hemodinamicistas sempre adotavam, em geral, né, adotam uma postura prudente em relação a isso, conservadora, porque realmente a evidência incerta para o benefício até mesmo
nos sintomas e não é um procedimento rotineiro, não é um procedimento simples de ser feito. E aqui o, o fluxo, né, pré-randomização. Os pacientes tinham os antianginosos, a terapia antianginosa otimizada até o máximo, e no momento da randomização, o antianginoso era suspenso. Isso gera debate sempre, né, desde do órbita 2, essa questão da suspensão do antianginoso, mas de fato, assim, existe uma coerência com a pergunta que se quer responder, se a revascularização de fato impacta angina, né? E aqui a estrutura do sham procedure, que é muito interessante, né? O paciente efetivamente vai para a mesa de hemodinâmica. Ele era submetido à sedação, recebia até a adenosina, recebia até o vasodilatador, tudo isso no intuito de efetivamente isolar o efeito da angioplastia, né? E aí, ainda depois disso, né? As medicações, os antianginosos eram retornados conforme necessidade. E a avaliação, o acompanhamento da angina era feito diariamente. Isso também é uma outra questão muito legal, né? Não é só aquela coisa de na visita eu vou responder um questionário que depende de uma recapitulação do que eu vivi nos últimos 2, 3 meses. A gente sabe que pode ter um viés de disponibilidade nisso. Mas é uma coisa muito legal porque o paciente tinha ali basicamente uma avaliação diária dos sintomas, né? E aí isso computava no que eles chamaram aqui de score de sintomas diários de angina, né? Que tinha como inputs, então, o número de episódios de angina, o número de a unidade de antianginoso que o paciente fazia uso e, claro, desfechos de segurança, né? Então, angina CCS4, angina refratária, síndrome coronariana aguda e morte. Então, ao todo, 418 pacientes foram avaliados, né? E 83 pacientes foram incluídos. Então também reflete a seleção, né? São pacientes selecionados. É, E no fim das contas, só 50 pacientes randomizados, 25 para o braço CTO, 25 para o sham procedure, né? Para o procedimento placebo. E assim, né? Aqui mostrando como o centro realmente era um centro de excelência, apenas uma CTO sem sucesso é apenas uma complicação que levou à suspensão do procedimento, né? Então, como eu falei, não é um procedimento rotineiro, não é o arroz com feijão do hemodinamicista, e aqui nitidamente estávamos, o estudo se desenvolve, né, no cenário de excelência, né? Sobre a população, acho que nada muito importante, os grupos eram comparáveis, é um risco quando você está com números tão pequenos, né, que os grupos não sejam comparáveis. E aqui, pessoal, o mapa de calor, né, do que eles chamaram de score de sintomas de angina. Então, repara que aqui em verde, pessoal, do lado esquerdo, a gente está no braço intervenção, no braço que efetivamente teve a CTO abordada e aberta por angioplastia. E no braço e à direita nós temos o placebo. Veja que à esquerda, a área em verde, ela é maior e significantemente maior, não é uma probabilidade de benefício da ordem de 99%, mostrando que os pacientes que foram submetidos à angioplastia, esses pacientes que tinham CTO univascular, eles com a suspensão, que foram submetidos com suspensão das medicações, eles de fato melhoraram da angina em comparação aos pacientes que fizeram um sham procedure, que fizeram o procedimento placebo. Aqui mostrando também uma redução com probabilidade de benefício de quase 100% na frequência da angina e uma sem diferença na quantidade de antianginose, né, no número de antianginose. Então também mostrando como, de alguma maneira, mesmo com esses números pequenos, eles foram felizes em isolar o efeito da angioplastia, né? Aqui mostrando a diferença média também com a probabilidade de benefício acima de 99% na classe de CCS, né? Na classe da Sociedade Canadense de Angina, para a diferença, né? Na classificação dos pacientes no braço, é, angioplastia e placebo antes e depois da randomização. Então, assim, esse estudo responde uma pergunta clínica que quem trabalha com doente coronariopata realmente se depara em algum momento da vida, né? E esse foi o primeiro estudo controlado por placebo, volto a dizer, eu acho que
a grande virtude dos estudos órbita, né, é esse sham procedure muito bem feito, que tem justamente a ideia de separar o efeito, o que que é efeito do placebo, o que que é o efeito real, tentar isolar o efeito real do tratamento, com a ressalva de que os números mostram que é um centro de excelência, com operadores muito experientes aqui em abrir CTO, que é uma coisa que também pela carência, né, de evidência que nós tínhamos até esse momento, essa pergunta estava em aberto, os estudos anteriores muito mais se destinaram à pergunta: dá para abrir, do que abrir muda alguma coisa, né? A pergunta dos estudos era: vamos ver se conseguimos abrir e não se é preciso, se é necessário abrir ou se abrir impacta um desfecho qualquer que seja, mesmo que seja sintoma. Né? E então abre-se aí uma possibilidade para decisão, eu acredito, decisão ainda individualizada, né? Não vai ser o default de ninguém sair abrindo CTO aí para controle de angina de cara, mas é uma possibilidade para uma decisão ponderada, individualizada, idealmente com Harting. Beleza? Então, ainda em coronária, né? A gente segue aí para o Roche Exam 10 anos, a publicação de 10 anos. Mais um estudo coreano, né? Aqui agora relativo à terapia antitrombótica, terapia de prevenção secundária antitrombótica, desafiando conceitos consagrados, né? Então, basicamente, lá no início do estudo, né, você tinha que pacientes pós intervenção coronariana percutânea, a recomendação de SAPT basal, né, a recomendação default, é aspirina. E o clopidogrel é recomendado como alternativa, mas com um sinal prévio de estudos como o CAPRI, por exemplo, que é o estudo de 96, né, mostrando que o clopidogrel teria o potencial tanto de reduzir evento, quanto de reduzir sangramento, sobretudo às custas de sangramento gastrointestinal. Afinal de contas, a aspirina é um anti-inflamatório não esteroide, né? A gente sabe do efeito que isso tem sobre sangramento gastrointestinal, sobre a doença serosa hepática. E existia esse background, né? No entanto, nenhum estudo tinha avaliado qual seria o regime ótimo, né? Então, eu falei aqui que o Capra era um estudo do final da década de 90. Aqui a gente está falando da era dos stents farmacológicos, né? Dos stents eluídos com droga. Então, nenhum estudo ainda tinha comparado essas estratégias pós-PCI, assim, qual seria a estratégia de SAPT, de monoterapia, na era dos stents dos estentes farmacológicos. Então, o objetivo era comparar a eficácia e a segurança desses dois regimes, né? Aspirina contra clopidogrel e monoterapia, como terapia de manutenção em pacientes pós-angioplastia, e aqui incluindo pacientes tanto do síndrome coronariana crônica quanto síndrome coronariana aguda, com stent farmacológico. E a hipótese, portanto, era que a manutenção do clopidogrel seria superior à aspirina pós-angioplastia em termos de um desfecho composto, que eles chamaram de desfecho composto orientado pelo paciente. O que que é isso? Morte por todas as causas, infarto não fatal, AVC, readmissão por síndrome coronariana aguda e complicações hemorrágicas, definidas aqui como um sangramento BARC pelo menos 3 ou mais. Aqui é aquela coisa, né? Você colocar tudo isso no mesmo bolo, né? Desfechos de direção oposta, né? Basicamente você tem eventos isquêmicos de um lado e sangramento do outro. Essa direção oposta poderia, o benefício de um lado poderia mascarar eventualmente o malefício, o harm de outro lado, né? Então é uma questão que a gente sempre tem que ter cuidado. Mas no desfecho secundário ele acabou separando desfechos trombóticos e desfechos de sangramento. E então aqui foi estimado que mais ou menos 5.500 pacientes seriam necessários para provar a superioridade do clopidogrel. E aqui uma coisa importante, né, não é a primeira publicação do Roche Exam. A gente está falando de um estudo que randomizou os pacientes para essa terapia pós o tempo default de dupla antiagregação, tá? Os pacientes faziam lá o tempo default de dupla antiagregação, mais ou menos 12 meses, né? A depender da indicação, 6 meses no crônico, 12 meses no agudo. Eles faziam o tempo default de dupla antiagregação e depois eles eram randomizados para monoterapia com AS ou clopidogrel. Só que, assim, a análise primária, a garantia de que o paciente deveria estar usando AS ou clopidogrel era até
os primeiros 2 anos do segmento. Daí em diante, seria a critério do médico assistente, não teria mais esse controle a partir do estudo sobre o uso ou não do, do clopidogrel no braço que tinha sido randomizado, e a partir daí seria uma análise específica pela intenção de tratar, né? De modo absoluto, de modo verdadeiro. Então, aqui só ilustrando isso, né? A randomização, o fluxo de randomização. É, e por fim, os desfechos, né? Nós temos aqui os desfechos de 2 anos após a randomização representados, já com sinal de benefício para o desfecho composto do clopidogrel e com aquela, repetindo, né, o que a gente viu nos resultados do CAPRO, embora o CAPRO tenha usado uma dose maior de aspirina, etc. Mas aqui o clopidogrel ganhando no desfecho trombótico e no desfecho de sangramento, né? O que é uma anomalia, digamos assim, em termos de terapia antitrombótica, anticoagulante, né? Em geral, se consegue redução de evento isquêmico às custas de aumento de sangramento. Então, aqui mostrando o fluxo de acompanhamento, né, pós-randomização, para os braços, para os respectivos braços de monoterapia. Os detalhes das condições basais, eu só quero chamar a atenção de vocês aqui para o fato de que, ó, cerca de 20% dos pacientes foram incluídos infarto com supra, então, e 25% dos pacientes com angina estável. Então, nós tivemos aqui basicamente todo o espectro da síndrome coronariana contemplado nesse estudo, desde que submetido, claro, à angioplastia, né? Que os pacientes eram submetidos à angioplastia necessariamente. E aqui o destaque para o uso, a maior parte, basicamente a totalidade dos pacientes, estentes farmacológicos de primeira ou de segunda geração. Por fim, os resultados de 10 anos eles se mantiveram, né? O benefício que já tinha sido demonstrado com 2 anos, aqui na análise pela intenção de tratar verdadeira, porque aqui não havia mais controle sobre o tipo de monoterapia que o paciente estaria usando. E o que se observou foi uma queda no NNT de 51 para 33 ao longo desses 10 anos, demonstrando, reafirmando aí a superioridade do clopidogrel em relação ao AS para a redução de desfecho trombótico, para a redução de sangramento com significância estatística desses dois e sem diferença para mortalidade por todas as causas, né? Então, aqui, mais uma vez, mostrando que basicamente dos 500, cadê? Aqui. Dos pacientes no braço clopidogrel, cerca de 12%, né, 13% desses pacientes estavam usando uma monoterapia que não era o clopidogrel depois dos 2 anos, né, depois do segmento com a obrigatoriedade da monoterapia do estudo. E enquanto que no braço aspirina, cerca de 20%, 19% dos pacientes tinham trocado o tipo de monoterapia que fazia, né? A maioria trocou para clopidogrel ou para outros agentes antitrombóticos barra anticoagulantes. E aqui mostrando mais uma vez, né, a queda progressiva de NNT para o desfecho composto, aqui incluindo sangramento, desfechos hemorrágicos e desfechos isquêmicos, que eles chamaram de pouco, na análise pelo protocolo. Tá? Os resultados consistentes em todas as análises. Então, as limitações, como eu disse, depois de 2 anos, né? Não tinha mais um regime mandatório antiplaquetário, ficava aí a critério do médico a seleção após isso. Tem toda aquela questão relacionada ao metabolismo, né, o fato do clopidogrel ser uma prodroga, a população asiática ser uma população que sabidamente carrega variantes do gene de CYP, né, do 2C19, que é a variante de interesse para variações no metabolismo do clopidogrel. É, e é, e basicamente o estudo não adotou nenhum tipo de avaliação, quer seja por tempo de sangramento, teste genético, nada para controlar isso, mas era uma coisa já que os outros estudos, quer seja com intensificação de terapia antitrombótica, extensão de DAPT, também não faziam isso com clopidogrel, tá? E, claro, o design aberto com todas as possíveis introduções de viés que isso permite, além digamos assim, do desfecho readmissão por síndrome coronariana aguda não ser um desfecho duro, né? É um desfecho algo suscetível ali à adjudicação, ao médico que está olhando.
Bom, e também, né, outra questão em relação a preferir o clopidogrel como monoterapia é a questão da resistência em relação à suspensão para a realização de procedimentos, quer seja procedimento cirúrgico ou mesmo procedimentos diagnósticos menos invasivos, né? Que a gente sabe que os pacientes frequentemente precisam e que é uma questão porque pode ser que aumente o tempo de descontinuação, né, em relação ao AS. Então, assim, no Roxexam 10 anos, o clopidogrel mostrou uma superioridade em relação à redução de eventos trombóticos e eventos de sangramento sem diferença de mortalidade, mostrando que talvez essa coisa de ser uma opção apenas para pacientes intolerantes à estatina, claro, numa população selecionada, né, tudo que isso envolve, mas talvez não seja apenas uma alternativa a pacientes intolerantes para o AS, e é claro, aqui também, paciente, todo mundo completou o tempo default de dupla antiagregação, isso é outra coisa que é importante de ser dita aqui nesse, nesse momento. Tudo bem? A gente está se aproximando aí do fim já. O outro estudo que eu trouxe é o PROTAV, um estudo muito interessante, porque também é uma questão clínica aí do dia a dia do cardiologista, com o crescimento das terapias por catéter, né, para o tratamento da cardiopatia estrutural de maneira geral. A TAV, especialmente, eu acho que ela foi pioneira, né, dessas terapias transcatéter para doença cardíaca estrutural. É, com isso veio a questão do que fazer, né? Os fatores de risco são muito semelhantes. Estenose aórtica de etiologia degenerativa calcífica guarda muito relação com muitos fatores de risco para doença aterosclerótica crônica. Quem tem calcificação do aparelho mitral aórtico em geral tem calcificação coronariana. Então, não só existe uma associação entre essas duas coisas, mas a gente também tem o fato de que a doença coronariana costuma ter mais calcificação, que exige um aparato direcionado, terapias de preparo de placa, exige mais, torna o procedimento de angioplastia um pouco mais complexo, além do que as primeiras gerações de próteses por catéter, de TAV, elas por si só, pela altura de emergência das coronárias, elas poderiam impor alguma dificuldade para o reacesso coronariano futuro. Então, a soma dessas coisas, né, cria aí uma incerteza muito grande a respeito do que fazer, né? A gente, na cirurgia, isso não é uma questão, né? Já que vamos abrir o peito do paciente para trocar a válvula, aproveita e revasculariza por oportunidade. Mas aqui, de fato, existe uma incerteza muito grande, né? Além do que, ah, a angioplastia, ela impõe a necessidade da dupla antiagregação, né? E fazer isso antes da TAV, muitas vezes, aumentava o risco de sangramento relacionado ao acesso arterial necessário para a TAV, né? Então, o que que a gente tinha de recomendação de diretriz? Basicamente, em 2020, na diretriz da Sociedade Americana, eram 2A em pacientes com TAV e doença de tronco, ou doença arterial ou doença coronariana proximal, com ou sem angina, a revascularização antes da TAV era razoável. E essa recomendação, ela foi, digamos assim, ela foi quebrada, né, na atualização de 2025, da seguinte maneira. Se o paciente tinha doença crítica, estenose crítica, ou seja, estenose acima de 90% num vaso considerado revascularizável, acima de 2,5 de diâmetro, estaria indicado aí com um grau de recomendação 2A. E se o paciente tem estenose acima de 70% de doença não tronco, né, não crítica, ele ficaria como um 2B. E aí, de fato, fazer a angioplastia antes da TAV tem todas essas questões, né? A própria dificuldade imposta por você ter a presença de estenose coronariana severa, de estenose aórtica importante no próprio, o impacto que isso tem no próprio procedimento, o aumento do risco de sangramento em virtude da dupla antiagregação antes e todo o custo, todas as questões envolvidas. E por isso, o Protave ele se destinou mais um estudo de não inferioridade para tentar investigar se a gente postergar a angioplastia, ou seja, eu vou fazer a angioplastia depois da TAV, se for necessário, versus fazer a angioplastia antes da TAV. Se a gente postergar esse procedimento, se necessário, se a gente fizesse o defer, se isso seria não inferior a realizar antes, né? Então foi um estudo holandês, multicêntrico randomizado, iniciado pelo investigador, cujo desfecho primário era um combinado de mortalidade por todas as causas, infarto,
AVC e sangramento, a mesma questão, né? Combinando aqui desfechos que caminham em direção oposta. E aí, então, tivemos 466 pacientes randomizados, estratificados para a doença de descendente anterior proximal. E aí, o que que acontecia? O paciente era randomizado para deferral da PCI, ou seja, ele não vai fazer angioplastia antes da TAV, contra fazer angioplastia antes da TAV. Ele ia fazer o braço randomizado para o defer, faria angioplastia depois, somente se tivesse indicação. Então, essa é outra questão. A gente não está estudando somente, né, os autores não estudaram somente você comparar fazer antes com fazer depois. Foi fazer antes com fazer depois, se indicado, certo? E aqui com um segmento de 1 ano para esse composto de mortalidade de todas as causas, infarto, AVC e sangramento. Pacientes em média de 81 anos, né? Isso é bastante importante, porque, veja, pacientes mais jovens com doença coronariana importante, talvez a opção aqui fosse cirúrgica, né? Todo mundo tinha realmente estenose aórtica anatomicamente importante, e alguns pacientes, aí, cerca de 20% já com intervenção com stent prévio. Aqui mostrando um Syntax Score médio de 10, né? Então a gente estava falando aqui realmente de cerca de 20% com doença de ideia proximal. Então a gente não estava no espectro de maior risco anatômico, né? De risco angiográfico mais alto. E o que a gente teve, pessoal, foi que, de fato, deferir, né? Postergar e realizar a angioplastia, se necessário, nesses pacientes, atingiu não inferioridade em relação a fazer angioplastia ah, sempre, né, e necessariamente antes da TAV. Então, aqui mostrando, basicamente não houve diferença em relação à mortalidade, com um sinal aqui de aumento de evento isquêmico naqueles pacientes que tiveram defer do PCI, né? Justamente aqui, mostrando os desfechos isquêmicos, a gente teve 20% no braço defer contra 16%, aí, um aumento absoluto de quase 4% aí em relação aos desfechos isquêmicos. E aqui um dado muito importante que é fazer angioplastia depois da TAV foi possível. Essa é uma questão, como eu tinha falado no início, a própria TAV a própria prótese, né, a presença da prótese ali era uma questão que dificultava o reacesso coronariano. E para pontos de discussão, assim, um estudo com um desenho também aberto, aplicável numa população extremamente selecionada e com essa questão de combinar desfechos de direção oposta no, no desfecho primário, combinado, né? Então, aqui foi o primeiro trabalho a demonstrar a não inferioridade dessa decisão de deferir a angioplastia nessa população, mostrando que teve também redução de sangramento, é claro, né? O paciente não vai ter que fazer a TAV em vigência de dupla antiagregação, fazia muito sentido, isso foi demonstrado. E a necessidade ainda de decisão individualizada, né? Sempre essa população é uma população extremamente delicada, né? Da gente fazer essas indicações. Então, aqui, rapidamente agora, né? Já para encerrar, eu trouxe o Hypeito Trial, que também foi um dos late breakings aí que teve muito destaque, muito, muito frisson em cima. Do que a gente está falando? Basicamente, esse estudo testou uma terapia que é uma trombólise facilitada por ultrassom, realizada diretamente na artéria pulmonar. Então, aqui, pacientes com embolia pulmonar, aquela embolia pulmonar de risco intermediário, que tem aumento da relação VDVE, que tem elevação de troponina, mas que não tem um paciente francamente em instabilidade hemodinâmica. A hipótese é que já tinha o peito, né, o estudo desse mesmo grupo, não é o high peito, o estudo antes, que era com trombólise sistêmica, que mostrou que a trombólise reduz, piora a hemodinâmica, provia, na verdade, uma melhora do prognóstico do paciente, às custas de um aumento inaceitável de hemorragia intracerebral. Então a hipótese do Hypeta é: será que se a gente fizer com esse catéter moderno, colocando direto na artéria pulmonar, uma dose muito menor de fibrinolítico direcionada, facilitada por ultrassom, será que isso se traduziria em eventos, em benefício, né? Então aqui mostrando os dados do peito, né? Um aumento AVC hemorrágico, a gente teve basicamente 10 no braço tenecteplase contra 1 no braço placebo, um aumento que atingiu significância estativa e inaceitável, embora tenha tido uma redução do desfecho primário do peito, que era
mortalidade por todas as causas ou colapso hemodinâmico que foi dirigido pelo colapso hemodinâmico, tá? É, então, aqui é um estudo multicêntrico, aberto pela própria natureza do desfecho também, que visava comparar, então, esse catéter, o ECOS, né, essa terapia de trombólise direcionada por ultrassom diretamente na artéria pulmonar, contra o tratamento padrão para esse extrato de risco de pacientes, que é apenas anticoagulação. Então, reparem vocês que a gente não está comparando trombólise direcionada com trombólise sistêmica. Aqui é anticoagulação sozinha, porque a recomendação, né, consagrada, canônica, é de que fibrinose está indicada para pacientes com embolia pulmonar e instabilidade hemodinâmica, né? Basicamente, esse extrato de mais alto risco, que tem impacto na função ventricular direita, mas sem instabilidade hemodinâmica, existe essa incerteza. Então foram 544 pacientes, um desfecho avaliado em 7 dias. Mortalidade, descompensação ou colapso respiratório ou recorrência da embolia pulmonar. E aqui os critérios de inclusão, né? Então os pacientes, como eu falei para vocês, eles tinham elevação de troponina, tinha aumento da relação VDVE na angiotomografia, e tinham embolia pulmonar confirmada por angiotomografia, né? E eles tinham que ter aqui a comprovação, né, do que eles chamaram aqui de estresse cardiorrespiratório, né? Que seria pelo menos aqui um ataque cardíaco acima de 100, uma pressão sistólica menor que 110 e uma elevação da frequência respiratória, uma saturação menor que 90, né? E o critério de exclusão aqui seria instabilidade hemodinâmica, o paciente já teria indicação de fibrinólise de qualquer forma, né? O desfecho era esse composto, mortalidade, recorrência de embolia pulmonar e o colapso hemodinâmico respiratório, que aqui é importante a gente colocar cada um dos componentes individuais do desfecho para poder entender a chave, para poder pegar a chave interpretativa desse estudo, porque nós temos aqui no mesmo desfecho morte cardiovascular ou PCR, sinais de choque, necessidade de ECMO, intubação e ventilação e o News Score, que é um score de avaliação fisiológica beira-leito, com duas medidas consecutivas por 15 minutos, né? A variação do News Score, um News Score maior que 9, que pega um bando de coisa, né? Que um bando de desfecho duro e amolece completamente quando você coloca um desfecho desse, que seria avaliado em 7 dias, aqui só mostrando quais são as variáveis incorporadas pelo News, saturação de O2, frequência respiratória, temperatura, pressão sistólica. Então, nós tivemos aí, vejam, 4.300 pacientes avaliados e 544 excluídos, refletindo uma população extremamente selecionada, né, pessoal? 500 pacientes em 4.000 que foram avaliados. De qualquer forma, 273 no braço trombólise direcionada por catéter e 271 no braço anticoagulação sozinha. Uma média de idade de 60 anos, basicamente aqui mostrando que os grupos são comparáveis. E aí, o desfecho, né, era um estudo o desfecho primário, de fato, houve uma redução significativa, veja, 10% no braço anticoagulação, que é a terapia padrão, contra 4% no braço de trombólise guiada por catéter, né? Então você tem uma redução de quase 60% de desfecho primário, né? Parece muito legal, mas aqui eu trago a tabela do estudo, justamente o estudo foi publicado no New England, justamente mostrando os componentes do desfecho primário. Então veja aqui para a morte, não houve diferença. Para recorrência de tromboembolismo não houve diferença. A diferença está basicamente aqui no que eles chamaram de descompensação cardiorrespiratória hemodinâmica. E se a gente fosse um pouco mais a fundo e olhasse essa tabela do suplemento, por exemplo, que traz cada um daqueles componentes, né, que tinham lá coisas muito relevantes comparada a cardiorrespiratória, sinais de choque, a gente vai ver que basicamente essa diferença, essa redução de 60% do desfecho primário, ela foi dirigida por uma redução no score de News. Então, basicamente, a diferença entre os dois foi a aferição do score de News, o que, assim, já coloca um grande cuidado com a interpretação dos resultados desses estudos, inclusive com um sinal de aumento de sangramento, é claro, né? Aqui sim faz todo sentido. Fibrinólise aumentar sangramento em comparação com apenas anticoagulação, né? E o destaque aqui de que não houve nenhuma hemorragia intracerebral em nenhum dos dois grupos, né? Aqui é a tentativa de mostrar mais uma vez, que não houve diferença na recorrência de sintomas, não houve diferença em mortalidade, não houve diferença nos eventos adversos sérios que ele colocou aqui. Então, as conclusões dos autores do estudo, que seria nesses pacientes de risco intermediário, ou seja, que tem elevação de marcador, que tem alteração da relação VDV, mas que não tem estabilidade hemodinâmica,
o, a trombólise direcionada por catéter facilitado por ultrassom reduziria esse desfecho combinado que ele colocou, mas aqui por todas essas questões, esse foi um dos estudos mais criticados, né, do Congresso, justamente por isso, né? Então eu acho que essa questão tem que ser vista com muito cuidado, né? Bom, pessoal, a gente já está se alongando bastante, então aqui agora um en passant. Aqui uma subanálise do Vesalius, né, um estudo que avaliou propriamente o evolucumab na redução de desfecho em pacientes em prevenção secundária, sobretudo, mas que incluiu pacientes com diabetes de alto risco, ou seja, que não tinha doença documentada, certo? E essa subanálise aqui do Vesalius, ela olhou justamente só para esses pacientes sem aterosclerose significativa, né, documentada, que era mais ou menos 3.600 pacientes, cerca de 5% do estudo. Então, ninguém aqui tinha tido revascularização prévia, ninguém tinha nenhum estenose acima de 50%, nem ninguém tinha CAC acima de 100. É, e pelo protocolo, o que que é o alto risco do diabetes? Aqui seria mais do que 10 anos de duração, uso de insulina ou presença de doença microvascular. Aqui mostrando que os grupos são comparáveis na condição basal. Os IPCSK9 são a terapia com maior redução que a gente tem disponível de LDL colesterol, né? Assim, realmente os pacientes alcançarem níveis tão baixos quanto 44 miligramas por decilitro de LDL colesterol. Evidentemente, reduzir esse nível de LDL colesterol, o LDL é causal na doença aterosclerótica, então se traduziu em redução de risco, tanto do 3-point MACE quanto do 4-point MACE, mas isso, aqui a novidade dessa subanálise é que isso sendo estudado em população sem doença documentada. Então aqui efetivamente prevenção primária, né? Aquilo prevenção primária, não tivemos evento, não temos doença documentada, né? Então essa subanálise do Vesalius mostrando que talvez em pacientes de mais alto risco vale a pena mesmo a intensificação da terapia polipemiante, que parece que realmente menos é mais, né? Nessa população. Cada vez mais estamos mais certos disso, que mostrando uh, que não houve diferença em relação aos grupos, uma média de redução de MACE de 40% no primeiro ano. E aqui, mais uma vez, o Vesalius em si foi um estudo negativo para redução de mortalidade, certo? E aqui uma subanálise do estudo que foi negativo para esse desfecho, que era um estudo de desfecho mesmo, o Vesalius, né? Mas nesse subgrupo esteve associado a menos taxa de morte, tanto cardiovascular, tanto por todas as causas, né? Então, esses dados, eles realmente sustentam que esses pacientes sem doença aterosclerótica, mais com diabetes de alto risco, se beneficiam de estratégias intensificadas de terapia hipolipemiante. E aí, caminhando para o fim, efetivamente o Champion EF, estudo de oclusão de apêndice na fibrilação atrial, um estudo de não inferioridade. A hipótese do estudo era de que ocluiu o apêndice, a gente sabe que 90% dos trombos na FA não valvar se formam no apêndice atrial esquerdo, e que a oclusão do apêndice com esse dispositivo, oclusão percutânea com Ottoman Flex, seria uma alternativa, porque a evidência que se construiu nesse aspecto foi para pacientes que tinham contraindicação aos anticoagulantes, que é uma terapia absolutamente consagrada para redução de desfecho em pacientes com fibrilação atrial. E a hipótese é que mesmo pacientes que eram adequados para anticoagulação de longo prazo poderiam se beneficiar desse procedimento aqui, em comparação, na verdade, a ideia é que não fosse não inferior aos anticoagulantes, né? E aqui já o estudo, esse aqui eu acho que de fato foi o estudo mais criticado do Congresso. O grande problema, assim, do estudo está aqui, né? Um dos grandes problemas do estudo está aqui, uma margem de não inferioridade absoluta de 4,8%, e a expectativa era de uma incidência de evento na ordem de 12%. Só que o que se verificou aqui, né, o desfecho primário, desfecho de segurança, era basicamente a incidência de eventos isquêmicos, né, o desfecho de eficácia, perdão, era a hipótese de que o dispositivo era não inferior ao anticoagulante na redução de AVC, e o desfecho de segurança, sangramento. Então, eles estimaram aqui uma incidência de evento da ordem de 12%. Só que, bom, efetivamente o que aconteceu, a gente tivemos 3.000 pacientes incluídos, basicamente pacientes no extrato de menor risco isquêmico, né? A maior parte dos pacientes tinha isso para comparar com o Closure F, que foi um estudo recentemente publicado que não atingiu essa não inferioridade. Então, basicamente, e um Hasbled de 1, mostrando que eram realmente pacientes com baixo risco de sangramento, ou seja, pacientes que poderiam usar
anticoagulante e que já tinham, outro destaque aqui é que metade dos pacientes tinham já ablação de FA prévia e quase 70% FA paroxística, ou seja, um menor burden de FA, uma menor carga total de FA, que a gente sabe que é um dos determinantes para a incidência de evento. E, na minha opinião pessoal, o estudo morre aqui, né? O estudo estabeleceu uma margem de não inferioridade absoluta de 4,8%, quando estimou uma incidência de evento da ordem de 12%. O que, na verdade, se encontrou foi uma incidência no braço controle, né, no braço NOAC, no braço anticoagulação, de 4,8%. Ou seja, o estudo poderia ter sido até 100% pior para eventos isquêmicos, ele poderia ter tido o dobro de AVC e ainda assim ele atingiria a não inferioridade, né? Então aqui realmente eu acho que resultados com uma limitação muito importante é, de interpretação. Isso, de alguma maneira, reflete a escolha, né? A seleção dos pacientes. Eu falei, menor burden de FA, pacientes com risco isquêmico não tão alto em comparação com closure. E aqui, outra questão, né? Altamente discutível, né? No desfecho de segurança, na hora de avaliar sangramento, excluiu os sangramentos relacionados ao procedimento. Ora, se eu vou realizar um procedimento que envolve uma punção, inclusive uma punção transeptal, eu quero saber se isso sangra ou não, né? Isso tem que estar incluso aqui no nosso cálculo de risco, e eles basicamente excluíram para mostrar que o dispositivo reduziria a incidência de sangramento, né? Então, eu acho que, assim, um estudo que também esbarrou em questões metodológicas muito importantes, aqui foi o estudo mais criticado, eu diria, do Congresso, e realmente fica bem difícil indicar esse dispositivo para pacientes que podem usar anticoagulante baseado nos resultados desse estudo. E aqui, de fato, o último agora, pessoal, para terminar, o meu destaque do Congresso aí, e com todos os parabéns possíveis para os colegas nossos aí do Instituto Dante Pazanese, que conduziram um trabalho com a questão clínica muito importante, né? A gente sabe que pacientes que têm a prótese biológica em algum momento, né? Essas próteses elas atingem a sua vida útil, os pacientes acabam desenvolvendo disfunção de bioprótese e a cirurgia a reabordagem cirúrgica, né, a reoperação, ela tem um risco muito grande com a mortalidade de 30 dias que chega a bater 20%. E aí a terapia transcatéter como uma alternativa, né, diante dessa situação, pacientes sintomáticos com disfunção de bioprótese e em que a cirurgia é um risco de mortalidade altíssimo, o estudo se propôs a testar essa hipótese de que o valve-in-valve mitral, né, a terapia percutânea, seria uma alternativa para tratamento desses pacientes, né, com uma vantagem óbvia de não expor o paciente a uma reoperação com esse altíssimo risco. Então, quem eram os pacientes? Pacientes sintomáticos com disfunção de bioprótese e que eram considerados, que tinham factibilidade para ambos os procedimentos, certo? Eles eram excluídos com doença coronariana complexa ou doença do aparelho aórtico concomitante, com insuficiência importante, trombo intracardíaco e até aquela questão do neo-LVOT, né? O posicionamento da prótese mitral pode obliterar a via de saída do ventrículo esquerdo. Isso é uma coisa que basicamente inviabiliza, do ponto de vista anatômico, a realização do procedimento. E ele não usou STS nem Euroscore 2 porque subestima demais, né? Você viu que a mortalidade intradia chega a 22%. E aqui, então, basicamente, nós tivemos 150 pacientes incluídos, 75 em cada braço, pacientes com a média de idade de 56 anos. Você veja aqui que boa parte dos pacientes, ó, cerca de 25% dos pacientes já tinham mais do que duas cirurgias prévias, né? E uma grande também incidência aqui de AVC prévios. Os grupos eram comparáveis e a maioria dos pacientes também já tinham hipertensão pulmonar, também denotando a gravidade da disfunção da bioprótese. E aqui, o desfecho primário, morte por todas as causas, ou AVC em um ano de segmento, mostrando que o valve-in-valve mitral reduziu de maneira muito importante o desfecho primário em comparação com a reoperação desses pacientes com disfunção de bioprótese mitral. E aqui também com um benefício de redução de injúria renal aguda, reduzindo substancialmente o tempo de internação em UTI, reduzindo também sangramento, né? Tudo assim, um estudo que se dedicou a uma questão muito nobre, muito do nosso dia a dia, né? O Brasil ainda sofre muito com doença reumática e que mostrou um resultado fantástico, assim. A redução
é esperado, né, até que temos diâmetros menores, afinal de contas, com o valve-em-valve mitral, porque é uma válvula dentro de outra, e gradientes maiores, mas basicamente assim, o que a gente pode tirar de perspectiva é que o estudo focou em desfechos de um ano e está acontecendo um follow-up de mais longo prazo para avaliar a durabilidade desse procedimento, porque também existe a dúvida com o que fazer se a, na disfunção do valve-em-valve, né, se a disfunção de bioprótese já é uma questão, a disfunção do valve-em-valve, se até seria possível reoperar esses pacientes, é uma dúvida importante. E é claro que o prognóstico da reoperação também depende da, da expertise do serviço, né, nesse procedimento que é absolutamente complexo. E o estudo também não avaliou outros desfechos secundários relacionados como trombose subclínica da bioprótese, né? Também, de alguma maneira, impactado pela COVID. Então, concluindo, esse estudo envolveu pacientes com disfunção de bioprótese mitral e mostrou uma redução muito significativa de um desfecho composto de morte e AVC em um ano com valve-em-valve mitral comparado a cirurgia, a reoperação. Primeiro estudo a fazer isso, primeira evidência de ensaio clínico randomizado. Então, fechando a minha apresentação aí, agradeço a atenção de vocês e parabenizo aos colegas do Dante Pazanese aí pela publicação muito importante no ACC. Obrigado, pessoal. Caramba, respira aí um pouquinho, Eduardo. Que baita apresentação. Eu não A te gente... ouço, Zé. Opa, peraí. Estão me ouvindo agora? Será que sou eu? Estão me ouvindo agora? Eu te escuto. Estão me escutando? Sim, Tá, Você está muito escutando, sim, José. tá. Ah, não, perfeito. Puxa, Agora eu tô te ouvindo. caramba, Eduardo, que apresentação. Você resumiu o congresso inteiro em 1 hora e meia. A gente estendeu um pouco. Não tô ouvindo de novo, Zé. Um segundo. Acho que eu tive algum problema aqui. É, Agora eu tô te ouvindo, agora eu tô te tá, ouvindo. perfeito. Parabéns pela apresentação, foi sensacional. Acho que, cara, você fez teve uma tarefa aí hercúlea para apresentar. Sei que foi em cima da hora que você começou a desenvolver toda a apresentação, foi sensacional, o domínio que você tinha dos estudos, muito legal. Eu tinha separado vários pontos fortes e críticas para tecer aí, só para tentar estimular um pouquinho a discussão com o pessoal. Estendemos um pouco, não vou tomar muito mais tempo do pessoal aqui. E acho que você fez um excelente trabalho comentando enquanto apresentava as dificuldades, os problemas do Champion AF. Eu também concordo, achei que foi um estudo bastante passivo de críticas. Se por um lado foi interessante que ele usou somente o Watchman para ser feito o estudo, para avaliar o dispositivo em comparação ao Closure, que tinha usado vários dispositivos, patrocinado pela indústria, um desenho de estudo um pouco estranho que considerado uma margem de inferioridade aí bem elástica. O estudo teve uma perda de 10% de attrition. No critério, nos desfechos, tiraram o sangramento periprocedimento. Se você for ver o perfil de paciente, o Hasbled médio deles era de 1,3, quer dizer, não era o paciente que a gente costuma indicar, que é o que tem risco de sangramento mais elevado. Então, acho que as críticas cabem aí. Interessantíssimo o resultado do Host Exam. Eu acho que a gente tem discutido bastante isso lá no Encore. Acho que ele coloca, um dos estudos que coloca o clopidogrel não como alternativa, mas levanta a questão, puxa, superioridade, talvez seja a primeira opção. E o que nos deixa um pouco reticentes de tomar essa conduta é a questão da não resposta, que acontece em uma parcela significativa da população. O EasyPave, muito interessante o estudo também. Acho que a grande só a reticência que se coloca nele é que foi um estudo feito em 11 centros da Coreia do Sul, a população muito homogênea, difícil extrapolar, mas também não dá para ir contra a lógica de que reduzir o LDL de forma significativa vai reduzir eventos. O Orbita CTO, um estudo pivotal, porque nenhum estudo havia mostrado que abrir uma CTO reduziu angina, e achei que foi assim muito interessante eles terem avaliado com um app. O desfecho, o paciente ia relatando no aplicativo todo dia para não ter o viés de lembrança, de esquecer Legal demais isso. ao final. Então, e o Vesalius também, mais uma vez, reafirmando uma coisa que se torna cada vez mais, se torna, já é, na verdade, Nosso reduzindo mantra, né?
É o mantra, reduzir o LDL, reduz evento e acabou. E acho que nem o Dr. Eduardo Lima fala várias vezes, até quando a gente precisa provar, né, que 1 mais 1 é 2. Então, reduzir LDL reduz risco cardiovascular. Talvez a gente não precise ficar testando o desfecho cardiovascular em droga que reduz o LDL, que tem isso como meta, né? É isso, pessoal. Eu não tinha muito mais o que falar. O Eduardo, puxa, foi fantástico. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida que queria colocar? Não, foi ótima aí a reunião, ótima atualização. Então, é isso. Eu não vou tomar mais tempo de vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Eduardo, novamente. Fantástica a Obrigadão, Zé. apresentação. Tá? Eu espero que você apareça mais vezes aqui na reunião, porque teu poder de síntese foi sensacional. Tá bom? Pô, ainda me arrastei, né? 1 hora e meia, mas, cara, é muita coisa, né? Foi É muita isso. coisa. É Obrigadão, isso. Zé. Valeu demais. Bom Muito plantão aí obrigado. pra você, meu querido. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.